Senhor esteja, ó Deus, abrindo os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas, ó Deus, da Tua revelação, as maravilhas da Tua palavra, para a nossa edificação. Toca na nossa vida, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa nos iluminar, para que possamos entender esse texto sagrado e inspirado pelo Espírito Santo. E que todos nós, ó Deus, saiamos daqui avivados, transformados, despertados e mais tementes ao Senhor, com o desejo profundo na alma de servir mais e mais e de cumprir a nossa missão neste mundo. No nome de Jesus. Amém. Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Mas muitas vezes Jesus não foi compreendido pelos religiosos do seu tempo. E nós podemos ver que Jesus era grande demais e humilde demais para os religiosos da sua época, para os fariseus, para os escribas. Jesus ele foi acusado de blasfêmia, porque ele disse ao paralítico: filho, estão perdoados os teus pecados. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? A blasfêmia era um pecado punido com apedrejamento. A pessoa morria apedrejada caso ela fosse, uma pessoa que blasfemasse o nome de Deus. Mas Jesus é Deus. E Ele pode perdoar pecados. É por isso que Ele diz: filho, estão perdoados os teus pecados. Jesus também foi acusado de impuro, porque Ele comia com publicanos e pecadores. Mas Jesus disse que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E Jesus é o médico dos médicos. Ele veio para purificar pecadores. Ele veio transformar pecadores. Por isso ele comia com os pecadores. Jesus também foi acusado de quebrar a lei do descanso, porque ele curava os doentes no dia de sábado. Mas Jesus é o Senhor do sábado. E sábado é descanso. E Ele é o verdadeiro descanso para a alma que está cansada. Por isso Ele diz: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E desta vez, Jesus foi acusado de operar pelo poder de Beelzebul, uma vez que Ele libertou e curou um homem endemoniado, cego e mudo. E então eles disseram: Jesus fez isso pelo poder do maioral dos demônios, pelo poder de Satanás. E é por isso que Jesus está fazendo esses milagres, mas é pelo poder de Beelzebul. No entanto, Jesus disse que o reino dividido não subsistirá, e se Satanás expele Satanás, o seu reino está dividido. Na verdade, Jesus expulsa demônios pelo poder do Espírito Santo. Jesus, ele entrou na casa do valente para amarrá-lo e arrancar de suas mãos os cativos de Satanás no poder do Espírito Santo. E por esta razão, Jesus, ele faz uma solene advertência. Ele faz uma exortação para os fariseus e para as pessoas que estavam ali ao seu redor, que todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, não será perdoada, nem nesta vida e nem na vida por vir. A grande ideia dessa passagem, meus irmãos, é mostrar que Jesus é o mais valente, que amarrou o valente Satanás pelo poder do Espírito Santo. É por isso que Jesus, ele entrava na casa do valente e libertava os cativos de Satanás para mudar os seus corações e a sua história. Jesus entrou na casa do valente para libertar este homem que era possesso e era mudo e cego. E Jesus o transformou. Aqui nós aprendemos, meus irmãos, em primeiro lugar, que Jesus é o grande libertador dos cativos de Satanás. O texto diz assim: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando mudo a falar e a ver. Vejam bem que esse endemoniado, ele não foi sozinho.
a Cristo. Ele foi levado, ele foi conduzido à presença de Jesus. E Jesus libertou e curou o endemoniado, cego e mudo. Este homem não conseguia ver para fazer as coisas. E também ele não conseguia falar para pedir ajuda, porque ele era mudo. E ele era cego. Era uma alma cativa de Satanás. E ao sair o demônio, o homem passou a ver e a falar, diz o texto. Os demônios não podem, meus irmãos, impedir e resistir à autoridade de Jesus. E a enfermidade não pode resistir ao poder de Jesus. E quando o poder de Satanás é quebrado na vida de uma pessoa, seus olhos são abertos para ver a glória de Deus. Quando o poder de Satanás é quebrado sobre a vida de uma pessoa, os seus lábios são abertos para cantar louvores a Deus. E este homem passou a ver, e este homem passou a falar, diz o texto. Mas em segundo lugar, meus irmãos, a grande libertação provocou admiração na multidão. A multidão ficou surpresa ao ver este homem aqui liberto. E o texto diz no verso 23, vamos ler comigo? Diz aí o texto: e toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? As pessoas estavam começando a perceber a verdade. Será esse o Messias? Eles estavam se perguntando: será que estamos na presença do Messias, o filho de Davi? Os sinais operados por Jesus eram uma confirmação que Jesus era o Messias, o filho de Davi, aquele que veio da casa de Davi. O Messias chegou. Ele é o filho de Davi. Em outras palavras, ele é da descendência de Davi. Ele é da casa de Davi. Ele é da tribo de Judá. E da tribo de Judá, da descendência de Davi, viria o rei eterno. O rei que não tem princípio nem fim. O rei todo-poderoso. O rei dos reis e senhor dos senhores. O prometido Davi chegou. E Mateus, ele escreve o seu evangelho para provar que Jesus é o filho de Davi. Assim ele começa o evangelho. Quer ver o texto? Olha como é que começa o evangelho de Mateus. A genealogia de Jesus. Capítulo 1, verso 1. Vamos ler comigo? Livro da genealogia de Jesus. Filho de quem? Filho de Davi. Filho de Abraão. Então este evangelho foi escrito para mostrar que Jesus é o prometido a Davi, que veio da casa de Davi, da tribo de Judá. O Messias chegou. Ele é o cumprimento da lei dos profetas. Ele é o Messias, o prometido de Deus para o seu povo, para Israel e para o mundo. Mas, em terceiro lugar, meus irmãos, nós podemos ver a reação desdenhosa e hostil dos fariseus. Veja a murmuração dos fariseus. Verso 24. Mateus 12, 24. Acompanhe essa leitura todos juntos. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. E o motivo dessa oposição foi a admiração da multidão por Jesus. A multidão estava admirada. E eles, os fariseus, por inveja, fizeram a acusação de que Jesus era habitado e que Jesus, em parceria com Satanás, estava expulsando demônios pelo poder de Beelzebu, pelo poder desse espírito mau. Aqui eles disseram que Jesus estava possuído do poder de Satanás, o poder de Beelzebu, o chefe dos demônios, o senhor da casa, o senhor das moscas. Beelzebu quer dizer isso. Etimologicamente quer dizer o senhor das moscas. E eles estavam então acusando que Jesus está envolvido, na verdade, com a bruxaria, com a magia negra, que Jesus era a encarnação do mal, e que o mal é que estava em Cristo para que ele pudesse expulsar demônios. E eles estavam afirmando que Jesus, então, tinha um pacto com Satanás para expulsar demônios. No entanto, meus irmãos, eles já tinham xingado Jesus diretamente com esse nome. Veja o capítulo 10, verso 25.
Veja o que Mateus já havia dito aí. Olha as palavras de Jesus em Mateus 10, 25. Vamos ler comigo? Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamar o Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Veja bem que Jesus foi xingado de Beelzebul, o maioral dos demônios. Em outras palavras, para os fariseus, Jesus era a encarnação do mal. No entanto, uma acusação infundada, inverídica, mentirosa, diabólica, equivocada. Porque Jesus é o Deus encarnado, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, Jesus foi batizado pelo Espírito Santo, Jesus foi enviado ao deserto para ser tentado pelo diabo durante 40 dias e 40 noites, e Jesus estava cheio do Espírito Santo. E Jesus, cheio do Espírito Santo, veio fazer a maior obra por nós. Ele veio morrer a nossa morte, e Ele foi sepultado, mas no terceiro dia, Ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus veio fazer o maior bem por nós, nos resgatar, nos transformar, porque Ele nos amou e nos amou com amor eterno. Em outras palavras, Jesus é a encarnação do bem, a encarnação da graça, a encarnação do amor. É isso que Jesus é. Mas nós podemos ver, em quarto lugar, a resposta de Cristo a essa acusação maligna. Veja o que diz o verso 25, até o versículo 29, vamos ler comigo novamente? Olha o que diz o texto. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espera Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsa vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Veja bem que Jesus nos conhece por dentro e por fora. Ele conhece o nosso passado, conhece o nosso presente, conhece o nosso futuro. Ele conhecia os pensamentos daqueles homens. Ele compreende os nossos pensamentos à distância. Ele sabe o que passa dentro da nossa mente. Ele sabe o que perpassa o nosso coração. Jesus conhece todas as coisas. E por essa razão, Jesus refuta essas acusações falsas com as seguintes afirmações. Em primeiro lugar, se Satanás expelisse a Satanás, o seu reino estaria dividido. Como pode Satanás expulsar Satanás? Ele não acabaria consigo mesmo. Satanás é esperto demais para causar uma destruição no seu reino. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir, não pode resistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá durar. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido, não pode subsistir, mas perece. Em outras palavras, Jesus refutou, rechaçou a calúnia dos fariseus, dizendo: faz sentido um demônio lutar contra outro demônio? Satanás expulsaria o próprio Satanás? Uma família que vive brigando contra si mesma está condenada à ruína. Por exemplo, né? Se um casal começa a brigar um contra o outro, né? O casamento vai à bancarrota, o divórcio, separações. Se uma família começar a se desunir, ela se desfacela, ela não dura, ela não persiste, ela não resiste. Se Satanás expulsa Satanás, não irá se destruir? Certamente que sim. Satanás não luta contra si mesmo. Os demônios não lutam contra si mesmos. Eles se unem para lutar contra os seres humanos e contra os propósitos de Deus. Mas em segundo lugar, Jesus chega a dizer: se eu expulso demônios pelo poder de Satanás, então por que seus filhos expulsam demônios? Entre os judeus também havia exorcistas. Eles expulsavam demônios também.
E aí Jesus diz, olha, se eu expulso demônios por Beelzebu, por que os expulso vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Em outras palavras, seus filhos têm uma ligação com o arquidemônio para expulsar demônios? Vocês estão me acusando que eu tenho uma parceria com Beelzebu, o maioral dos demônios, para expulsar demônios. Mas quem também os seus filhos têm também um pacto com o arquidemônio para expulsar demônios? Se vocês continuarem com essa acusação falsa, eles mesmos serão os vossos juízes e condenarão vocês. Porque isso é uma falácia, uma incoerência, um engodo, um absurdo. Mas Jesus tinha plena certeza que ele expulsava demônios pelo poder do Espírito Santo. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus está refutando a acusação falsa, meus irmãos, de que ele expulsava demônios pelo poder de Satanás. Ele expulsava demônios pelo poder do Espírito Santo de Deus. A fonte do poder de Cristo é o Espírito Santo. Jesus era cheio do Espírito Santo. E além do mais, Jesus está afirmando que na sua primeira vinda, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. E em vez de opor-se a esse reino e combatê-lo, os homens devem entrar neste reino e tomar posse deste reino. Jesus inaugurou a chegada do reino de Deus com a sua primeira vinda. Jesus foi elevado à direita de Deus Pai. Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Contudo, o reino de Deus ainda não está consumado. Ele foi inaugurado com a sua primeira vinda. Nós ainda temos uma esperança futura. O retorno de Jesus nas nuvens, o que nós aguardamos é o retorno de Jesus quando ele vier de modo visível, poderoso, glorioso e repentino para buscar a sua igreja e colocar um ponto final em todo o mal. E nesse dia, o Senhor Jesus vai lançar o diabo para dentro do lago de fogo. E aí, nós teremos então a consumação do reino na volta de Jesus. No entanto, meus irmãos, segundo George Led, o reino de Deus no ensino de Jesus tem dupla manifestação. No final do século para destruir Satanás e na missão de Cristo para amarrá-lo. Jesus amarrou o diabo. Ele não pode impedir o avanço da igreja. É por isso que Jesus disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O reino de Deus chegou sobre nós. E é hora de decisão. Deus está presente. O Messias chegou. Ou nós aceitamos, ou nós rejeitamos o reino de Deus. Se eu expulso demônios pelo Espírito Santo, o reino de Deus chegou sobre vós. Ou nós estamos no reino de Cristo, ou nós estamos no reino de Satanás. Existem dois reinos neste mundo: o reino de Cristo e o reino do maligno. Em qual reino você está? No reino de Cristo ou no reino de Satanás? Mas em terceiro lugar, quem quer que expulse Satanás deve ser mais forte do que ele. E Jesus é mais forte que Satanás. Jesus é todo poderoso. O diabo é poderoso. Jesus, como Deus, é onipresente. O diabo pode se fazer presente, mas ele não é onipresente. E aí o texto diz, ou como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então, lhe saqueará a casa. Ou seja, Jesus é aquele que veio para entrar na casa do valente e tirar os seus bens. Como assim, pastor? Tirar os seus bens. Sendo mais forte do que Satanás, Jesus pode amarrá-lo e despojar a sua casa. E os bens aqui são indivíduos que são livres, libertos do cativeiro de Satanás. Vidas que são transformadas pela graça de Jesus. E foi por esta razão que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras
do diabo. É o que diz 1 de João 3,8. Jesus, o mais valente, veio para destruir as obras do diabo e pisar na cabeça da serpente. Veja o que está escrito em Gênesis 3,15. Abra sua Bíblia em Gênesis 3,15. Aqui nós temos o proto-evangelho, o primeiro evangelho, pregado em Gênesis, depois da queda. Adão e Eva comeram do fruto proibido, pecaram contra Deus, se tornaram escravos de Satanás. Nós vivemos no mundo caído, mas veja a promessa em Gênesis 3,15, vamos ler juntos? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus é o descendente da mulher, que nasceu da Virgem Maria, para pisar na cabeça da serpente. A serpente iria ferir o seu calcanhar, na crucificação, mas Jesus no terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, e Jesus tem todo o poder para entrar na casa do valente, e libertar os cativos de Satanás. Cristo derrotou o diabo, meus irmãos, em sua primeira vinda. Ele venceu as tentações do diabo no deserto. O primeiro Adão caiu, mas o segundo Adão, Jesus, ele venceu o diabo. Ele foi tentado durante 40 dias e 40 noites, e Jesus o venceu com a palavra, dizendo, está escrito. Está escrito. Quando o diabo perguntou, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo então o levou num pináculo do templo, um lugar bem alto, diz, pula daí, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. E o Senhor Jesus disse, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo então mostrou todos os reinos deste mundo, todas as suas riquezas, toda a sua glória, e disse para Jesus, tudo te darei, se prostrado me adorares. Jesus diz, retira-te, Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Louvado seja Deus. Ah, meus irmãos, Jesus venceu o diabo, Ele expulsou demônios, e Ele disse no final do seu ministério terreno, veja o que diz o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31 e 32. Olha o que diz esse texto. Abra sua Bíblia. Você que está em casa também, abra sua Bíblia nesse texto. Vai aparecer na tela aí. Vamos ler junto. Evangelho de João 12, 31 a 32. Vamos ler? Chegou o momento de ser julgado deste mundo. E agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei a todos a mim mesmo. O príncipe deste mundo foi expulso. E atualmente Jesus está libertando pessoas do seu reino perverso, do reino de Satanás. A Bíblia diz que Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você também estava na casa do maligno, mas Jesus foi lá na casa do maligno e te libertou. E te tirou do cativeiro de Satanás e te trouxe para a presença de Deus. É isso que Jesus fez. Na sua primeira vinda, Jesus amarrou o diabo, e por essa razão, o diabo não pode impedir o avanço e a pregação do Evangelho no mundo. Nem o comunismo pode impedir, porque lá na China, onde a igreja mais cresce, mesmo a igreja perseguida. Na Rússia, nós temos igrejas. Em Cuba, um país comunista, nós temos igrejas cristãs e missionários ali pregando a palavra de Deus. E até mesmo no mundo islâmico, onde a igreja tem crescido e a igreja tem pregado a palavra de Deus no mundo islâmico. Conheci um missionário que foi para os Estados Unidos, perseguido pelo regime muçulmano, e ele faz um programa onde ele fala na língua do seu povo no Irã, para mais de 1 milhão de pessoas que estão acompanhando esse programa, né, na língua do seu próprio povo. Nada pode impedir o avanço do Evangelho.
Somente Deus, meus irmãos, tem poder de saquear o reino de Satanás e libertar as vidas escravizadas. Só Cristo tem poder de entrar na casa do valente e libertar pessoas do cativeiro satânico. Mas vejam bem, meus irmãos, é impossível a neutralidade em nosso relacionamento com Jesus. Quando a gente ouve o Evangelho, a gente tem que tomar uma decisão. Veja o que diz o texto, verso 30. Vamos ler juntos? Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Vamos dizer isso comigo? Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Em outras palavras, a neutralidade é uma oposição. Jesus diz, quem não é por mim, é contra mim. Ou o homem está no reino de Deus, ou está no reino de Satanás. Ou ele é servo de Cristo, ou ele é escravo de Satanás. Ninguém pode ficar em cima do muro. Alguém disse que o muro também é do diabo. Se você ficar em cima do muro, você está pertencendo ao diabo. Não podemos ficar em cima do muro. O muro é do diabo. Ficar em cima do muro não resolve o seu problema. Ou você é liberto por Cristo, ou você está na casa do valente. Com respeito às coisas espirituais, meus irmãos, não há neutralidade e nem indecisão. Até a indecisão é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. Quando você fica em cima do muro, quem não se decide por Cristo, decide-se contra Cristo. Quem com ele não ajunta, espalha. Recusar-se a seguir a Cristo é escolher seguir a Satanás. Quando a pessoa fala assim, eu não quero seguir a Cristo hoje, eu vou deixar para depois. Ele escolheu seguir a Satanás. Não há meio termo. Ou você está com Cristo, ou você está contra Cristo. Não há neutralidade em nosso relacionamento com Cristo. Ou nós andamos com Jesus, ou nós andamos contra Cristo no reino de Satanás. Mas em sexto e último lugar, meus irmãos, a exortação solene de Jesus. A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Vamos dizer isso comigo? A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Vamos ler o verso 31 e 32 juntos? Vai aparecer na tela, todos juntos? Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Veja bem que Jesus diz que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Há uma possibilidade de perdão. Deus tem prazer em perdoar o coração contrito, arrependido. Há perdão para Davi, com seus pecados de adultério, desonestidade, homicídio. O Senhor perdoou Davi. E nós temos 2 salmos escritos por Davi, o Salmo 32 e o Salmo 51, que são salmos de confissões. Quando Davi diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele ora pedindo a Deus perdão pelos seus pecados, e o Senhor o perdoa. Para a vida dissoluta do filho pródigo, que reconheceu o seu pecado, que caiu em si e disse, irei ter com meu pai, e vou dizer para ele que eu pequei contra o céu e diante dele, e que ele possa me perdoar. E ele volta e confessa o seu pecado, e o pai diz, este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Para a negação tríplice de Pedro, acompanhada de praguejamento, quando Pedro nega Jesus 3 vezes, e Jesus o restaura no colégio apostólico. Pós arrependimento de Pedro, ele chora amargamente, e ele se quebranta diante de Deus, e depois Cristo encontra com Pedro e pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E ele diz, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? E ele diz, eu te amo, Senhor. E o Senhor diz, apacenta as minhas ovelhas. E o Senhor Jesus pergunta pela 3ª vez para Pedro, Pedro, tu me amas?
E Pedro, entristecido, disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro foi então readmitido no colégio apostólico, porque Jesus o restaurou e perdoou o seu pecado. E para a perseguição de Paulo, que ele fazia aos cristãos, que ele consentiu na morte de Estevão, que ele perseguia a igreja cristã, que ele tinha uma carta de autorização do Sinédrio para perseguir os cristãos, mas no caminho de Damasco ele teve um encontro com Cristo, e Cristo brilhou sobre a sua vida e perguntou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Vai e entra na rua, chamar à direita e ali te dirão o que deves fazer. E Paulo teve um encontro com Jesus que mudou a sua história. Ele foi um terrorista do primeiro século, mas Cristo entrou no seu coração e mudou a sua história. Mas para o homem, meus irmãos, que blasfemar contra o Espírito Santo, não há perdão. Por que não? Porque os fariseus estavam atribuindo a Satanás o que o Espírito Santo estava fazendo por meio de Cristo. E além disso, eles faziam isso de modo intencional, deliberado, voluntário. Eles sabiam que aquela obra que Jesus estava fazendo era pelo poder do Espírito Santo. Apesar de todas as evidências em contrário, eles ainda afirmam que Jesus está expulsando os demônios pelo poder de Beelzebul. Em outras palavras, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado consciente, maldoso e voluntário, que consiste em atribuir a obra que Cristo fez, em expulsar demônios ao poder de Beelzebul, Satanás, o chefe dos demônios. Evidências de que pessoas cometeram e não cometeram esse pecado. A evidência, meus irmãos, é que a pessoa que comete esse pecado, ela não tem consciência pesada, a pessoa peca e continua pecando, com a consciência livre, leve e solta. Eles não buscam arrependimento, eles continuam atribuindo ao demônio a obra do Espírito Santo. E aquele que acha que blasfemou contra o Espírito Santo, esse não blasfemou contra o Espírito Santo. Eu já disse aqui que eu cometi um pecado contra Deus por ter falado uma coisa, e o diabo colocou na minha cabeça que eu tinha blasfemado contra o Espírito Santo. E eu lembro que eu me ajoelhava, eu pedia a Deus perdão pelo meu pecado, e um dia eu ajoelhei e falei assim: Senhor, até no inferno, se eu for para o inferno eu quero te servir. E aí eu fiz uma oração que o meu tio chegasse ali para tirar aquela aflição que eu estava na minha alma. Daqui a pouco bate a campainha. Era o meu tio Dionísio chegando ali. Eu disse para ele: olha, eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo. E contei o fato. Ele falou assim: não, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Porque quem blasfema contra o Espírito Santo não tem a consciência pesada, não confessa o seu pecado, não tem sentimento de arrependimento. Ele está com o seu coração empedernido para sempre. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça, é o Espírito Santo. Meus queridos irmãos, quem blasfema contra o Espírito Santo não se arrepende mais de seus pecados. Segundo Berkoff, esse pecado não é nada menos que uma difamação do Espírito Santo, uma audaciosa declaração de que o Espírito Santo é o Espírito do abismo, que é verdade e mentira, que Cristo é Satanás. É isso que esses fariseus estavam fazendo, dizendo: olha, Cristo é o diabo, a encarnação do mal. E o que ele faz pelo poder de Beelzebul. Só que eles estavam blasfemando contra a obra do Espírito Santo, e blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão nem nesta vida e nem no porvir. É um pecado imperdoável, porque eles cruzaram o fim da linha onde não havia mais perdão. Eles estavam atribuindo uma obra que Cristo fez no poder do Espírito Santo a Satanás, e isso não tem perdão nem nesta vida e nem no porvir. Meus queridos irmãos, aplicações para a nossa vida: como viveremos? Em primeiro lugar, anunciando a mensagem do Rei Jesus. O Messias chegou, ele liberta vidas do cativeiro de Satanás. Quando Satanás é destronado, vidas têm os seus olhos abertos para ver Jesus, e lábios abertos para cantar louvores a Deus.
Jesus é o mais valente, capaz de entrar na casa do valente, um lugar possuído por demônios, e levar dali seus bens, os indivíduos possuídos pelos demônios. Foi isso que Jesus fez na vida deste homem endemoniado, que era cego e mudo. Jesus entrou na sua casa, Jesus o libertou dos demônios, e Jesus fez dele uma nova criatura. Só Cristo pode libertar vidas do cativeiro de Satanás. E existem muitas pessoas possessas, existem muitas pessoas no cativeiro de Satanás, existem muitas pessoas no reino das trevas, e só Cristo pode libertar vidas. É por isso que nós devemos anunciar a mensagem de Cristo, para que Cristo continue libertando vidas através do seu ministério, através do ministério da igreja, através de cada crente falando o nome de Jesus, porque o nome de Jesus é o nome que tem o maior poder sobre todo mundo, porque Jesus diz: toda autoridade me foi dada, tanto no céu como sobre a terra. Vamos anunciar este nome, vamos anunciar que Jesus é o filho de Davi, que Jesus é o prometido de Deus, que Jesus é da tribo de Judá, e que Jesus veio para ser o mais valente, para entrar na casa do valente, e derrubar fortalezas, e resgatar vidas que estão no cativeiro de Satanás. Só Ele pode transformar vidas. É o que Paulo disse: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Só Jesus para libertar corações. Mas em segundo lugar, meus irmãos, exaltando a Cristo por tão grandes redenção, nós devemos louvar a Cristo, porque Ele nos tirou do cativeiro, porque Ele entrou na nossa história, porque Ele mudou a nossa família, porque Ele mudou o nosso coração, porque Ele nos libertou de todo o mal. Jesus nos libertou do cativeiro de Satanás pelo poder do Espírito Santo. Você foi batizado com o Espírito Santo. Não existe crente sem o Espírito Santo. Crente que não tem o Espírito Santo não nasceu de novo. A Bíblia diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, então não pertence a Cristo. Então exalte a Cristo, porque Ele te deu nova vida. Exalte a Cristo, porque Ele abriu os seus olhos para conhecê-lo. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. No entanto, meus irmãos, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado muito grave. Uma vez que a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir a obra que Cristo fez ao diabo. Os fariseus atribuíam a Satanás a obra do Espírito Santo através do ministério de Cristo. E eles classificaram Jesus, o Messias de Deus, o enviado de Deus, como mensageiro de Satanás. Eles não negam os fatos, mas questionam a fonte da autoridade de Cristo para libertar os endemoniados, e isso eles fazem por inveja, por despeito, por desdém. Eles veem a obra do Espírito Santo e declaram ser uma obra do demônio. E isto é blasfemar contra o Espírito Santo. Às vezes, meus irmãos, a pessoa vem numa igreja de Deus, faz uma manifestação libertando vidas, e alguém fala que a obra que foi feita naquela igreja foi feita pelo poder de Satanás. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Um pecado grave que não tem perdão nem no presente, nem no futuro, nem nesta vida e nem no porvir. Exalte a Cristo por tão grande obra de redenção. Jesus é o mais valente, que venceu o valente pelo poder do Espírito Santo. A igreja caminha, meus irmãos, é porque Jesus é o cabeça da igreja. Não é o Papa, não é o bispo, não é o pastor, não é o presbítero, mas Cristo. E Cristo é quem batiza a sua igreja, batiza o crente com o Espírito Santo. E Ele que nos deu nova vida. Por isso nós devemos viver exaltando a Cristo por tão grande obra de redenção, porque Ele nos tirou do cativeiro de Satanás, para vermos a glória de Deus e para falarmos das maravilhas de Deus para o mundo inteiro. É isso que Jesus veio fazer na sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Vamos falar.